A cidade de Campinas vai receber 50 novos ônibus para renovar a frota. Sobre esta renovação e também a nova licitação do transporte coletivo, os vereadores vieram à tribuna. Eu quero trazer aqui um importante assunto para a cidade de Campinas, que é um pequeno avanço, presidente, que nós tivemos na data de hoje, anunciada pelo prefeito, que é o anúncio de que nós teremos 50 novos ônibus nas frotas que atende a população de Campinas. Como presidente da frente parlamentar que acompanha o processo licitatório, eu já havia conversando, cobrando o presidente da INDEC, o secretário de Transportes, o prefeito. Nós tivemos uma conversa longa, uma conversa pessoal, falando sobre as dificuldades que a população tem enfrentado no transporte público. Fiz, inclusive, uma enquete na rede social para saber quais as linhas de ônibus que são mais problemáticas, apesar de eu ver com próprios olhos, né, eu não preciso que me falasse desses problemas que tem enfrentado, mas foi importante porque nós levantamos as principais reclamações, pelo menos através das minhas redes sociais, foram alcançados esses cidadãos da cidade de Campinas, a linha 117, 114, 120, 180, 115, 134, também, principalmente, majoritariamente da região sul, sudoeste, sudeste da cidade de Campinas, mas nós sabemos a dificuldade que o cidadão campineiro tem enfrentado no transporte público. E esse anúncio, vereador Carlinhos, de 50 novos ônibus inclusive com ar-condicionado, vai trazer alívio para a população que espera esse processo de licitação de um contrato que já vem aí há 15 anos, que já era para ter sido feito uma nova licitação. Então, inclusive, hoje tive em contato com o secretário de Transportes e com o presidente da INDEC, para que na próxima semana todos estarão convidados e serão avisados para a reunião da frente parlamentar, no qual o presidente da INDEC e o secretário estará conosco aqui na Câmara para poder falar mais sobre o processo de licitação que foi publicado, agora vai receber sugestões para esse edital, mas também para falar onde serão destinados esses 50 novos ônibus, né? Nós sabemos que traz um alívio, mas a frota possui quase 900 ônibus, toda a frota, então 50 uma parcela muito pequena, mas vai trazer alívio uma parcela muito pequena. Nós precisamos que essa licitação do transporte público ela seja exitosa para que a gente tenha a renovação de toda a frota de ônibus. Nessa tribuna, o vereador Rodrigo da Farmadic já colocou aqui, no qual ele vem falando do transporte público da cidade, falou aqui sobre os transportes do Ouro Verde, do Campo Grande, mas nós sabemos que o transporte público, ele está difícil em todos os bairros, gente. Nós temos aqui, eu mesmo presenciei, vindo ali para o centro da cidade, um ônibus ali no viaduto Cury com as duas rodas caídas ali no viaduto Cury. E no meu gabinete eu recebo ali uma enxurradas de reclamações sobre linhas de ônibus, principalmente da região sul ali, que é 359, várias linhas da região, soube que ninguém está obedecendo os horários de transporte, no qual era 25 a 30 minutos, está demorando até 1 hora, 50 minutos. Eu espero que, como o Rodrigo da Farmadic, como outros vereadores aqui, nós esperamos o mais breve, o vereador Eduardo Magoga, que subiu aqui, trouxe esse tema aqui na tribuna, esperamos que essa licitação seja breve, onde colocar esses transportes aí para funcionar. Também temos aqui aquela questão que foi aprovado um projeto de lei aqui, onde os motoristas e tivesse os locais para eles estar usando ali de descanso deles, para eles almoçarem, terem um banheiro, e isso a empresa tirou. Nós aprovamos nessa casa aqui, até hoje, esperamos que saia também nessa licitação, onde as pessoas tenham a dignidade e tem um espaço para eles estar ali usufruindo. Eu vou falar aqui de um bairro onde eu fiz uma visita e lá não tem, o dono da padaria não deixa o pessoal usar o banheiro lá. Nós temos o Campo Florido, que é ali próximo do CDHU do São Martins, próximo ao Vila Olímpia, e ali é um espaço, ele tem que ir lá na praça, largar o ônibus lá para depois sair.
nós conversamos bastante aqui na tribuna há pelo menos um mês e meio, a respeito da possibilidade de que a Prefeitura de Campinas pudesse adquirir, via financiamento do BNDES, 512 novos ônibus para a sua frota, que realmente pode mudar a cara do transporte público aqui em Campinas. Naquele momento havia a iminência da finalização do prazo para compra, para entrega de documentos a respeito desse financiamento junto ao BNDES. Houve uma dilação do prazo, só que esse prazo se finda agora no dia 14 de abril. Então, o governo, me parece, já enviou o PLC para que nós possamos aprovar aqui na Câmara. Eu quero fazer esse requerimento, né, tanto à mesa como também à liderança do governo, para ter informações sobre como é que está isso. A gente precisa, me parece, votar isso o mais rápido possível. Sobre o transporte público, 50 novos ônibus nessa altura do campeonato é migalha, né, prefeito? A população precisa saber disso. O prefeito Dário não conseguiu até hoje terminar o BRT e muito menos concluir a licitação de transporte para aquisição de novos ônibus. Em 3 meses foram 3.000 episódios de ônibus quebrado que deixaram a população na mão. Daí, como medida emergencial, o prefeito vai até os empresários pedir, pelo amor de Deus, para que eles colocassem novos ônibus até que o edital fosse concluído. Eles anunciaram agora, em 2025, 50 novos ônibus. Já são anos e anos de uma situação horrorosa no transporte municipal, uma frota de Campinas com quase 1.000 ônibus, que tem, em média, 9 anos de idade, cada um deles muito acima do contrato permitido. Esses ônibus vão ajudar? Esses 50 ônibus novos vão ajudar? Vão, é claro, mas é vergonhoso ver um prefeito de uma cidade de mais de 1 milhão de habitantes tratar como se a gente fosse um vilarejo de 5.000 pessoas. Eu subo nessa tribuna, quero continuar falando daquele assunto que me trouxe aqui, para falar também sobre o transporte público da nossa cidade. Primeira vez que eu subi aqui para falar do transporte público, porque eu fiquei indignado das empresas terem entrado com a ação e ter derrubado a lei que permite um banheiro, uma área de descanso para o motorista, nos pontos finais distantes da nossa cidade. Mas isso a gente vem trabalhando na Justiça e espero obter essa vitória o quanto antes. Mas eu me comprometi com a cidade de Campinas que sempre que a gente passasse ao lado de um ônibus quebrado, de um ônibus que pudesse estar com algum problema, nós iríamos trazer aqui na tribuna. Porque da mesma maneira que nós fomos tratados pelas empresas, quando entraram com a ação na Justiça para tirar o direito do motorista, do trabalhador, eu assumi esse compromisso também de expor os problemas que essas empresas estão deixando de resolver. E após a gente ver nos noticiários e na imprensa, até a nota diz aqui, ó, longe de mim querer ser o protagonista dessa história, de que consegui fazer com que as empresas vão colocar ônibus novos, porque muitos vereadores usaram essa tribuna com a mesma prerrogativa de trazer essa demanda para a cidade, porque estava ficando insuportável a população andando nesses ônibus quebrando no horário de trabalho. Então não sou o protagonista, mas eu fui apenas uma das pessoas que colaborou para que a pressão chegasse em quem precisasse e eles começassem a tomar atitude. Eu lembro que muitos vereadores usaram essa tribuna também indignados, pedindo que tivesse uma frota melhor ou, se possível, uma frota nova. Mas aqui, o mais legal é que a nota que sai na imprensa veio desse jeito. Após a exposição do envelhecimento da frota de veículos de transporte urbano de Campinas, as empresas anunciaram que vão trocar 50 novos ônibus. E o legal é porque quando eu vim usar essa tribuna, eu trouxe o prefixo do ônibus que estava quebrado. Porque eu tenho um relatório de toda a frota da cidade de Campinas, os 911 ônibus, com data de fabricação e o tempo de uso. Eu quero, presidente, primeiro falar sobre o tema da licitação do transporte. Veja, o secretário de Transporte até está tentando circular a imprensa da cidade
para dizer sobre possíveis vantagens que estão contidas nessa proposta que está sendo debatida e que foi apresentada na cidade. Mas é importante a gente registrar que essa proposta contém 3 recuos em relação ao edital anterior que são muito perigosos para a nossa cidade. São 3 recuos frutos da pressão dos donos de empresas de ônibus na cidade. Todo mundo aqui sabe que um dos grandes responsáveis pela situação do transporte público em Campinas ser um transporte precário, de péssima qualidade, com alto valor tarifário, aliás, um dos transportes mais caros do Brasil, com ônibus velhos, com ônibus sem equipamentos mínimos para garantir o conforto do usuário do transporte público, né? A gente pode comparar com as cidades aqui no nosso entorno. O transporte público de Campinas é pior que todas as cidades no entorno de Campinas, do ponto de vista da qualidade dos seus ônibus e do ponto de vista também do valor da tarifa cobrada. E um dos grandes responsáveis por isso, gente, são os empresários, são as empresas de ônibus dessa cidade, que chantageiam o poder público há muito tempo, ou que contam com o apoio do poder público à sua chantagem há muito tempo. E veja, a proposta de licitação colocada recua no número de lotes a serem licitados. Por que será que diminui o número de lotes? Para aumentar a concentração em poucas empresas, para aumentar a concentração em poucos empresários. Essa é a resposta que o governo dá depois de meses ouvindo a população,